Quantas vezes você já falou a mesma coisa para o seu filho 3, 4, 5 vezes e ele só vai te escutar lá pela quinta vez? Hoje eu quero falar uma coisa que a gente trabalha muito aqui no QRAP, que é ensinar as crianças sobre escutar, entender e obedecer de primeira. Criança que só obedece na quinta vez acaba aprendendo sem perceber que o não ou o pedido dos pais ele não é sério, até acabar virando um grito. E isso não é sobre controle, isso é sobre construir confiança na palavra do adulto e respeito pelo momento presente. Inclusive fora de casa, como na escola, nos esportes, nas atividades ou até em situações de risco, pensando numa situação de defesa pessoal. E essa habilidade ela pode ser sim decisiva. Isso não é sobre criar uma criança que obedece com medo, não, de jeito nenhum. É sobre ela aprender que a palavra dos pais tem um valor e de primeira, sempre no primeiro comando. E isso muda muita coisa. Inclusive, como eu falei, em situações de risco, onde não tem tempo para repetir mais de uma vez. Ouvir e escutar com atenção são coisas muito diferentes. A criança ela recebe muitos estímulos durante o dia a dia dela. São sons, barulhos, barulho de carro, movimento na rua, pássaros, pessoas caminhando. Agora, escutar com atenção é quando aqui no tatame, por exemplo, a gente dá um comando. A gente sempre exige que a sala esteja em silêncio, que a criança escute aquele comando e ela sempre entregue uma resposta, como por exemplo, sim senhor, pronto senhor. Então isso ajuda muito a criança a entender também o que está acontecendo. E principalmente crianças que entendem o porquê do comando, elas compreendem muito melhor do que apenas porque sim, porque eu mandei. Então isso é muito importante. Uma coisa que eu percebo aqui é que quando uma criança ela entende o porquê de uma regra, ela guarda aquela informação de verdade. Ela entende essa instrução e ela entende que existe um motivo. E inclusive quando é um motivo numa questão de segurança, ela não fica com aquilo na cabeça só de existe aquilo. Não, ela realmente entende e quando é necessário, por exemplo, a gente dá um comando mais rápido, a criança ela entende aquilo, ela internaliza melhor. Agora sim, existe uma grande diferença entre disciplina por respeito e obediência por medo. Aqui no tatame a gente entende, a gente ensina a disciplina através do respeito. Isso é uma instrução que a gente treina todas as aulas, com muita constância e muita repetição com as crianças. Isso acaba criando um hábito e principalmente a gente não leva essa disciplina como uma punição. Existe essa constância também que a gente precisa que os pais tenham em casa, que os professores na escola tenham também, para que isso não vire um teste da criança, né? Então a criança por muitas vezes recebe às vezes um não aqui no tatame e em casa ela recebe um sim. Pronto, isso já deixou a constância de lado, a gente acaba perdendo essa autoridade e a criança ela sempre vai fazer esses testes. Então é importante ter sempre esse trabalho, né? Esse triângulo, que é aqui no tatame, é em casa e é na escola também. Resumindo, escutar, entender e obedecer de primeira não nasce pronto. É algo que a gente trabalha com prática e consistência, tanto aqui no tatame como em casa. É exatamente isso que a gente trabalha aqui no QRAP, todos os dias, todas as aulas. E se você quer ver isso acontecendo com o seu filho na prática, é só agendar uma aula experimental gratuita aqui conosco. Se você quiser saber mais, é só mandar uma mensagem aqui na DM que eu te explico.